Existem coisas que nós não conseguimos compreender. Fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais. Coisas que estão além da imaginação. Você pode se tornar membro do canal e receber alguns benefícios, como acesso antecipado aos relatos e ter o seu nome aqui na abertura. Então veja a possibilidade de se tornar membro e ajudar o canal a crescer. Chegou no canal por uma indicação do YouTube? Aproveite, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E se puder, indique o canal para quem você acredita que gosta desse tipo de conteúdo. Aqui no canal Relatos do Além, eu sou apenas o interlocutor das histórias enviadas para nós, mas vocês decidem se acreditam nelas ou não. Clique em curtir e compartilhe em suas redes sociais. Relato: um lobisomem arruinou minha lua de mel. Olá, anfitrião, eu me chamo Fábio. Atualmente moro na cidade de Santos, em São Paulo, e trabalho no setor de TI. O relato que vou contar aconteceu no ano de 2010 comigo e com a minha esposa, chamada Letícia. Tudo que eu vou relatar ocorreu em um momento inusitado da nossa vida, pois naquela época nós havíamos recém nos casado e tudo aconteceu durante a nossa lua de mel. O que era para ser um momento marcante para as nossas vidas, por todas as mudanças que ela traria para ambos, acabou se tornando uma lembrança macabra, mas que eu tenho que admitir, também ajudou a nos unir ainda mais. Enfim, sem mais delongas, vamos ao nosso relato. Eu e a Letícia nos conhecemos por acaso em 2008. Foi quando eu tive um problema de saúde e acabei indo ao hospital que ela trabalhava como enfermeira. Acabamos nos conhecendo melhor e começamos a namorar uns meses depois. Ela tinha uma rotina bem puxada, mas o meu trabalho não era muito diferente, pois eu era chefe da área de TI em uma empresa terceirizada que prestava serviço para outras empresas. Na época eu ainda morava em São Paulo, mas sempre gostei de viajar para fora, passar um tempo em sítios e praias. Era a forma de dar um tempo e aliviar o estresse. Eu sabia que a Letícia amava o que fazia, mesmo vendo ela sempre bem cansada. Então eu a admirava ainda mais. Isso foi crescendo e depois de 2 anos namorando, em 2010 eu resolvi pedi-la em casamento, pois era a hora de dar um passo além. Eu já estava com 29 anos e ela 27. Eu queria formar família e não queria perder tempo. Ela aceitou e marcamos a cerimônia para o final do ano, pois os planos era fazermos uma viagem de lua de mel, aproveitando o final da primavera e o início do verão. Como já é de se imaginar, os meses que antecederam o casório foram muito corridos. Eram as preparações e muitas despesas e cansaço, pois ainda estávamos mantendo a nossa rotina diária. Para Letícia, sempre era mais cansativo, por conta do seu trabalho, que eu não tenho como negar, é bem mais estressante que o meu. Anfitrião, passados meses, enfim veio o casamento. Apesar do cansaço, estávamos muito felizes. Mas nem tanto pela cerimônia em si, mas porque finalmente iríamos tirar uns dias de folga, viajar e descansar um pouco. Muitas pessoas acham que a lua de mel é como nos filmes, mas na real, a maioria dos casais querem mais é descansar depois da correria de tanto tempo antes do evento. Mas tudo correu muito bem. Foi uma festa incrível e memorável. Uma pena que acabou sendo abafada em nossas lembranças por algo totalmente inacreditável que veio a ocorrer alguns dias depois.
Nós resolvemos passar a lua de mel em um chalé bem retirado, longe de tudo. A ideia era que ficássemos o mais afastado de qualquer cidade. Então, pesquisando bastante na internet, eu encontrei um lugar totalmente inusitado e que tinha um visual incrível. Era um chalé que ficava na região próxima à Serra do Mar. O lugar ficava em uma parte da serra no estado do Rio de Janeiro. Eu vi as fotos na internet e parecia perfeito para os nossos planos. Um lugar bem isolado, cercado de verde e ar puro. Então assim fizemos. Na manhã seguinte à festa de casamento, pegamos uma ponte aérea até o Rio de Janeiro, onde eu aluguei um carro e pegamos a estrada até o chalé. O trajeto da capital até o local era de mais ou menos 3 horas. O caminho era realmente muito bonito, com belas paisagens serranas. Eu nem sei como descrever a felicidade que estava sentindo naquele momento. E isso só aumentou quando finalmente chegamos no chalé. O lugar era ainda melhor do que nas fotos, anfitrião. O dono estava lá para nos entregar as chaves e mostrar a casa. Ele era um senhor de uns 50 anos, bem simpático. Ele contou um pouco sobre o lugar e mostrou todos os cômodos da casa e um pouco dos arredores. Já eram umas 4 horas da tarde quando ele se despediu, e um pouco antes de entrar no seu carro, ele rapidamente se virou e disse para que evitássemos sair longe da casa à noite, pois a região tinha alguns animais selvagens e poderia ser perigoso. Eu não me preocupei muito, pois nem estava muito nos planos sair durante a noite. Então ele acenou com a cabeça e foi embora. Finalmente, era apenas eu e a Letícia, ou pelo menos era o que nós achávamos. A casa não era muito grande, mas bem confortável. Tinham 2 quartos, uma sala com lareira, bem estilo rústica, uma cozinha estilo americana e um bar, que já estava abastecido. Tudo incluso no aluguel. Não precisávamos nos preocupar com nada, apenas aproveitar o nosso tempo juntos. E foi assim, pelo menos na primeira noite, pois as coisas iriam ficar bem estranhas já na noite seguinte. Estávamos tão cansados da festa e por conta da viagem, que comemos algo, tomamos um banho e caímos na cama. Não foi bem como planejamos, mas como eu disse antes, a vida real é bem diferente dos filmes românticos. Na manhã seguinte, resolvemos dar uma volta nas vilas próximas, em algumas cidades menores, e fomos até umas feirinhas artesanais, coisas bem típicas de turistas. Mais tarde, fomos a alguns pontos turísticos e tiramos muitas fotos. Foi muito bom durante o dia. Mas aí veio a noite e algo estranho aconteceu. Depois daquele dia incrível, voltamos no final da tarde para o chalé e a Letícia preparou uma janta para nós. Ficamos um tempo conversando antes de irmos nos deitar. Passadas horas, já estávamos dormindo de madrugada, quando eu acordei do nada com o barulho de uma batida forte vindo da frente da casa. E em seguida começou a tocar o alarme do carro que estava estacionado em frente ao chalé. Eu e a Letícia levantamos assustados, pois como mencionei, estávamos bem isolados. Então era muito estranho que o carro acionasse o alarme sozinho daquela forma. Eu saí correndo para desligar o alarme enquanto ela olhava pela janela, mas não havia nada lá fora. Eu desliguei o alarme e fui dar uma olhada em volta no quintal. Havia apenas a luz da varanda para iluminar a área, então estava bem escuro em volta do chalé. Tudo ficou bem silencioso e calmo depois que eu desativei o alarme. Então me veio à cabeça
que poderia ter sido uma rajada de vento. Existem alguns carros que o alarme são mais sensíveis. Então eu entrei e voltei para a cama. Mas depois daquele susto, eu demorei bastante para pegar no sono novamente. Passado mais um tempo, a Letícia já estava dormindo novamente. Eu comecei a ouvir sons de movimentação na lateral da casa. Eram passos de alguma coisa passando no meio do matagal. Eu logo lembrei do que o dono havia comentado sobre animais na região. Então, curioso, eu resolvi me levantar devagar para não chamar a atenção da Letícia e ir até o quarto ao lado, que tinha uma janela que dava para a lateral do chalé. Eu abri uma fresta e olhei para fora e vi algo muito estranho. Por conta da escuridão, só deu para ver a silhueta se movendo entre um matagal, mas parecia um animal quadrúpede muito grande. Naquele momento, eu pensei que poderia ser um porco ou um javali. Foi aí que, do nada, a criatura parou de andar e se virou para cima, como se soubesse que eu estava lá a observando. Anfitrião, naquele momento eu tomei um susto com os olhos brilhantes daquele bicho. Rapidamente eu fechei a janela e tentei olhar pela fresta da persiana, mas a criatura saiu correndo mata dentro. O meu primeiro pensamento era que aquela coisa realmente era um animal selvagem, atraído pelo cheiro da comida ou do lixo que deixamos na lateral da casa. Eu não me preocupei tanto naquele momento, mas eu estava totalmente errado. Aquilo era algo demoníaco que com certeza queria acabar com a nossa vida. No dia seguinte, eu tentei não ficar pensando muito naquela situação, pois eu ainda acreditava se tratar de um animal passando perto do chalé. Nem comentei com a Letícia sobre isso, pois eu sabia que ela era meio medrosa e pediria para irmos embora. E ainda havia mais 2 dias de lua de mel. Durante a tarde, fomos dar uma volta em uma trilha perto da casa. Estava um dia bem ensolarado, excelente para uma caminhada. Foi então que eu reparei em algo estranho. Havia restos de comida e lixo em uma parte do caminho. Nós seguimos o rastro por mais alguns metros e vimos uma barraca de camping fechada. Ela parecia estar há bastante tempo por lá. Havia restos de uma fogueira em volta e lixo espalhado. A Letícia ficou um pouco assustada e pediu para voltarmos para casa. Eu tenho que confessar que saber que poderia ter alguém praticamente morando no meio do mato, a poucos metros do chalé, me deixou um pouco preocupado. Mas optei em não ficar falando naquilo e tentar aproveitar o resto do tempo com a minha esposa. Foi aí que veio a última noite, onde tudo aconteceu. Durante o dia, tudo correu bem. Aproveitamos para fazer um último passeio pela região. Naquela altura, eu até já estava sentindo um pouco de falta da loucura de São Paulo. Nós marcamos o voo de volta para as 9h30 da noite, pois teríamos que trabalhar já no dia seguinte. Quando deu umas 6 horas, o dono do chalé apareceu para pegar as chaves. Ele parecia bem apressado, nem conversou muito. Naquela altura, já estava anoitecendo. Então nos despedimos e pegamos a estrada de volta para o Rio de Janeiro, rumo ao aeroporto. O caminho na ida havia sido muito prazeroso e com paisagens belas. Mas na volta, à noite, era bem diferente. A estrada estava meio enevoada, passando um ar meio macabro. Estávamos a menos de 2 quilômetros do chalé, quando eu olhei pelo retrovisor e percebi uma movimentação na estrada. Eu comentei que tinha visto algo atrás do carro e a Letícia se virou para olhar.
Na mesma hora, ela soltou um grito alto que quase me fez perder o controle do carro com um susto. Anfitrião, ela agarrou meu braço e falou para eu acelerar. Eu não tinha visto ainda o que era que tinha atrás do carro, mas deixou ela muito assustada. Eu perguntei o que era aquilo e ela disse que tinha um bicho muito grande correndo atrás da gente. Instintivamente, eu virei para olhar e lá estava aquela coisa monstruosa a alguns metros do carro no meio da estrada. Aquela coisa era um bicho muito grande e desajeitado. Ela corria intercalando entre 4 patas e 2 patas. Parecia se abaixar para conseguir ganhar mais velocidade e depois se levantava. Ao ver aquela coisa, me restou apenas pisar fundo no acelerador, mas ainda tinha que me manter atento à estrada, que era bem sinuosa. A Letícia estava em pânico, desesperada, tentando arrumar sinal no celular para ligar para a polícia. Eu nem sei o que ela iria falar, mas não questionei ela. Me mantive atento ao retrovisor e à estrada. Foi quando sentimos a primeira batida na parte de trás do veículo. Ela deu um grito novamente no meu lado e eu olhei para trás. A criatura estava quase na lateral do carro, perto do vidro do passageiro. Naquele momento, eu vi aqueles olhos brilhantes e me lembrei daquela coisa que eu vi andando na lateral do chalé uns dias antes. Foi aí que eu entendi que aquilo não era um simples animal vagando no mato. Eu tentei ganhar mais velocidade, mas o carro alugado era um sedã bem familiar. Não era um carro muito potente. Eu nem sei como consegui manter o controle, pois eu estava totalmente apavorado. Sentimos mais uma batida no carro e percebemos o vidro se trincando atrás. Eu achei que não conseguiríamos sair daquela estrada vivos, pois a criatura estava determinada a tentar fazer eu perder o controle do veículo. Foi então que chegamos em um trecho com mais curvas e eu acabei virando o volante para o lado. Nisso, sentimos um impacto mais forte, como se tivéssemos atingido alguma coisa. E de fato, foi isso que aconteceu. Na curva eu acabei atingindo a criatura que, com a batida, acabou caindo na estrada com tudo. Eu olhei pelo retrovisor e vi a silhueta daquela coisa no chão enquanto nos afastávamos. Foi pura sorte, anfitrião. Eu não estava planejando bater na criatura, mas isso foi o que nos salvou, pois ainda teria um bom trecho de estrada isolada até alcançarmos a rodovia que levava até a cidade, e não acho que conseguiríamos escapar. Eu tentei acalmar a Letícia, que ainda estava muito alterada, mas eu também não estava bem. Ficamos mais alguns quilômetros muito assustados e atentos em volta, mas a criatura desistiu de vir atrás da gente depois daquela queda. Só quando chegamos em uma parte mais urbana do trajeto que finalmente nos acalmamos. Mas a adrenalina ainda estava muito alta. O meu coração seguiu disparado até chegarmos no Rio de Janeiro. A Letícia ficou calada o resto do trajeto e só falou novamente quando chegamos no aeroporto. Conseguimos chegar 1 hora antes do voo. Eu acho que eu nunca dirigi tão rápido quanto naquela noite. Quando entramos no avião, a Letícia me abraçou e falou baixinho que aquela coisa que seguiu a gente era um lobisomem. Eu olhei para ela e novamente meu coração acelerou. Eu não tinha o que falar, pois com certeza ela tinha razão. Olha, eu não acredito nessas coisas. Ainda tento racionalizar que aquilo era um animal selvagem, pois não deu para ver direito como ele era.
Eu só vi os seus olhos brilhantes. Mas a Letícia disse ter visto um pouco melhor e, com certeza, batia exatamente com as descrições que vemos em outros relatos sobre lobisomens. No final das contas, o que ficou da nossa lua de mel foi a lembrança de algo assustador e inexplicável que ainda faz parte de algumas conversas nossas. Nós contamos essa história para alguns poucos amigos e a maioria não acreditou em nós. Mas eu e a Letícia sabemos a verdade e isso que importa. Mesmo eu tendo algumas ressalvas, para ela é certeza que fomos perseguidos por um lobisomem. Enfim, esse é mais um relato incrível da fera. E dessa vez, com um casal que passou por momentos assustadores, justamente em sua lua de mel. Eu já havia visto alguns relatos de criaturas vagando na Serra do Mar, uma região que ainda tem certa preservação e por isso guarda bastante mistérios. Uma coisa que me deixou curioso é sobre o rastro de lixo e a barraca no meio da mata. Será que era o local onde a pessoa que se tornava fera se escondia? O mais importante é que o casal conseguiu escapar para poder compartilhar essa história para nós. Pois pelo que deu para ver, a fera não estava disposta a desistir deles. Parece que a criatura resolveu sondar a casa e esperar o momento onde eles estivessem mais acessíveis. E provável que dentro de um carro eles seriam presas muito mais fáceis. Mas essa é apenas a minha opinião. Agora é com vocês. Quero saber o que acham desse relato, pois depois de tudo que foi contado, só temos a certeza que esses dois passaram por momentos além da imaginação. Você gosta das histórias de lobisomens contadas pelo canal? Então considere levar para casa o livro dos Relatos da Fera. O livro está à venda nas melhores lojas online. Link na descrição e no comentário fixado. Esse é o relato de hoje. Vocês gostaram dessa história? Vocês acreditam em tudo que foi contado? Deixem os seus comentários e cliquem em curtir. Compartilhem o vídeo nas suas redes sociais, isso ajuda muito o canal a crescer e valoriza o nosso trabalho. Nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço, até mais. Continue vendo os melhores relatos além da imaginação nessas recomendações na tela.